Revista da Semana. Os destaques da atualidade noticiosa em África e na restante lusofonia. As grandes questões que marcaram a vida política, cultural e social. Revista da Semana. Bem-vindos a mais uma edição da Revista da Semana, 7 dias da atualidade lusófona em retrospectiva, numa edição de Germano Campos, aqui na RDP África. Começamos por São Tomé e Príncipe, Carlos Menezes. O governo de São Tomé e Príncipe suspeita de uma eventual tentativa de golpe de Estado na sequência da queda do governo de Patrício Trovoada. Segundo apurou a RDP África, junto de fontes dos sectores de defesa e ordem interna, pelo menos 3 pessoas foram recentemente interrogadas, sendo que 2 delas, um oficial das Forças Armadas, ex-assessor de defesa do antigo primeiro-ministro Patrício Trovoada, e um empresário libanês foram questionadas pelo próprio ministro da Defesa e Ordem Interna, Oscar de Sousa. A terceira pessoa interrogada, assistente Patrício Trovoada, foi questionada pelo comandante-geral da polícia. Esta situação levou mesmo o comentador residente do programa Debate Africano da RDP África, Abílio Neto, a revelar ontem no programa e em primeira mão a existência de práticas ilegais relativamente a este tipo de inquéritos. Começo a dar conta de algumas práticas que são práticas não consentâneas com o regime, nomeadamente o facto de se começar a falar em inquéritos não cobertos, não jurisdicionalizados, ou seja, não cobertos pelo poder judicial, não é? E é isso que acontece em regimes de Estado de Direito Democrático. Inquéritos a pessoas fora das horas normais e sem mandatos. Abílio Neto disse ainda que estes interrogatórios ilegais envolvem o ministro santomense. Segundo informações, há um ministro que está a chamar para inquérito e para interrogação, ou para interrogatórios, aliás, cidadãos ligados ao governo anterior e de uma forma completamente ilegal, porque trata-se de um ministro que não tem competências para o fazer, seria o Poder Judicial eventualmente a fazê-lo, e sobretudo, mais preocupante ainda, quando o motivo do inquérito é uma eventual tentativa de golpe de Estado que estaria, também não sei na cabeça de quem, a ser organizado pelo ex-primeiro-ministro em reação à sua deposição. No seu comentário na RDP África, no programa Debate Africano, Abílio Neto acrescentou que, caso não sejam reveladas publicamente estas atuações ilegais, o próprio regime pode ser posto em causa. Não posso silenciar-me nem deixar passar detalhes, que são detalhes que efetivamente chocam-me, e eu acho que se formos deixando passar estes detalhes, muito rapidamente a situação poderá degradar-se e estar mesmo em risco o regime que nos custou imenso em ter e que nos está a custar bastante manter, porque é um esforço coletivo no sentido de se manter o regime que nós temos, que é o Estado de Direito Democrático. Ao que apurou a RDP África, estes interrogatórios ilegais tiveram lugar nos passados dias 5, 7 e 9 de janeiro deste mês. A RDP África contactou esta manhã o Ministro da Defesa e Ordem Interna de São Tomé e Príncipe, Oscar de Sousa, que pediu, citamos, para não ser entrevistado. Já o comandante da Polícia Nacional, Roldão Boa Morte, afirmou, citamos, estar alheio à situação e de não se poder pronunciar sobre a mesma. Já o MNSTP-PSD, pela voz do seu presidente, Jorge Amado, afirmou à RDP África que não tem conhecimento deste caso. Por seu lado, Adelino Lucas, do MDFM-PL, sublinhou que, citamos, apenas ouviu falar do caso e que não se pronuncia antes de ter mais informações. O presidente do Partido de Convergência Democrática PCD, Xavier Mendes, promete falar ainda esta manhã. Já Albertino Bragança, do mesmo partido PCD, disse, citamos, não tem ideia sobre este caso. Levi Nazaré, secretário-geral da ADI, Ação Democrática Independente, confirmou que foram realizados interrogatórios ilegais a vários cidadãos santomenses. Há alguns cidadãos, uns
militantes e dirigentes do ADI, outros não, outros simpatizantes ou amigos do ADI e do Dr. Patrício Trovoada, que têm vindo a ser chamados pelo Ministro da Defesa, pelo Comandante-Geral da Polícia, para interrogatório, fazerem perguntas. Quer dizer, no Estado de Direito Democrático, nós sabemos que as regras para se incomodar um cidadão não é um Ministro da Defesa sentar no seu gabinete e mandar chamar cidadãos. Né? Mas tudo isso é com um mero intuito, pensamos nós, mero intuito de intimidar as pessoas, meter medo. Estamos a falar em interrogatórios ilegais. Completamente legais. Completamente legais. Primeiro, porque nenhum cidadão pode ser incomodado a hora que estão a ser chamados. As pessoas estão a ser chamadas 9 da noite, 8 da noite, às 20, para falar 20, 21 horas. Isso não é possível. Depois, o Ministro da Defesa não tem, né, competências para chamar um cidadão, meter no seu gabinete e falar de golpe de Estado, falar disto e a pedir informações e declarações. Ouvido pelo jornalista Germano Campos, da RDP África, Levi Nazaré afirmou estar convencido de que, em breve, vão ser assaltadas residência de membros da ADI e de ex-ministros do governo de Patrício Trovoada. Eu estou em crer que nos próximos dias ou nas próximas semanas vão começar a assaltar casas de dirigentes do ADI e dos ex-ministros do ADI. Isso é prática conhecida dos dois, quer o Pinto dos três, quer o Pinto da Costa, quer Gabriel Costa, o atual primeiro-ministro ilegal, quer o ministro da Defesa, Oscar Souza, são pessoas bem conhecidas na nossa República, no nosso país, com atos destes. Né? Eles querem para nós ficarmos com medo. Por isso eu quero dizer que estamos tranquilos, quem não deve não teme, estamos à espera para ver o desenrolado desse processo todo. Pessoalmente, tem medo que possa vir a ser preso nas próximas semanas? Muito, muito sinceramente, eu não tenho medo de nada nem de ninguém. Agora, eu sou um homem prudente, né? Como todos devem ser. Eu não tenho medo do regime instalado em Santo Tomé e Príncipe, eu não tenho medo de Pinto da Costa, não tenho medo do Ministro da Defesa, não tenho medo de nenhum deles. Quando houve aquela cena infeliz no Parlamento de pancadaria, ameaçaram-me de morte. Desde aquela altura ameaçaram Levi Nazaré de morte, secretário-geral do partido ADI. E naquela altura eu dirigi-me a órgão próprio, ao Ministro da Defesa e de Segurança Pública, e pedi para, enquanto deputado ameaçado de morte, para requisitarem-me segurança naquele momento conturbado. E assim foi feito. Era um segurança do Estado, que andava comigo a paisana civil, mas era segurança do Estado. E assim que o novo governo tomou posse, a primeira medida que o seu ministro da Defesa, Oscar Souza, mais conhecido por Oscarito, tomou foi retirar-me o tal segurança que havia solicitado ao Estado. Quer a mim, quer a outro colega deputado também, e também ao próprio segurança do Dr. Patrício Trovoada. Primeira medida do ministro da Defesa. Mas eu, enquanto não me matarem, enquanto não me prenderem, eu sou um homem livre, vou continuar a falar e agir normalmente, porque eu sou, para além de ser político e secretário-geral do partido, eu sou jurista de formação. Estudei na Universidade de Lisboa, em Clássica, em Lisboa. Eu sou advogado de profissão. Logo, eu conheço os meus direitos e conheço os meus deveres. Eu não tenho medo de ser preso. Mas é possível que isso possa vir a acontecer. Vamos ver o desenvolver disso. Levi Nazaré. O primeiro-ministro destituído de São Tomé e Príncipe, Patrício Trovoada, diz ter sido vítima de um golpe de Estado parlamentar. Em entrevista à Genoafrique, Patrício Trovoada diz que o governo foi destituído por um grupo de deputados com apoio do presidente da República, Manuel Pinto da Costa. Destituído em finais de novembro de 2012 por uma moção de censura, o antigo primeiro-ministro são-tomense e líder do Partido Ação Democrática Independente considerou ainda que a queda do seu governo constitui uma violação da Constituição do país. O governo de São Tomense avisa que o principal mercado de coco na capital do país está em risco de desabamento. O aviso, Oscar Medeiros, parte do titular da pasta do setor. O alerta é do Ministro das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente. O mercado de coco construído há cerca de 5 anos pela empresa Cetercop, corre sérios riscos de desabamento e há milhares de vidas que podem estar em perigo. Temos uma situação que é quase como se fosse uma bomba de tempo.
o mercado está numa situação relativamente de risco. Nós não conseguimos, neste momento, medir o nível de risco. Uma bomba que a qualquer momento pode explodir e colocar o país em caos. Nós chamamos a nossa responsabilidade do Estado perante a segurança das pessoas. Nós chamamos a nossa responsabilidade das pessoas uma alternativa para que elas possam fazer o seu dia a dia e ter o seu ganha-pão. Mas nós também queremos que as lacunas que foram constatadas sejam devidamente atendidas. E no seu time, para nós não sermos surpreendidos, como já tivemos vários exemplos pelo mundo fora. O Ministro das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente não aponta o dedo a eventuais culpados pela situação, mas garante que o Governo vai fazer a sua parte antes que aconteça o pior. Revista da Semana. A atualidade dos últimos 7 dias. Revista da Semana. Na Guiné-Bissau, 3 organizações internacionais prometeram apoiar o país no processo da transição, quer em termos de assistência institucional, quer na construção de infraestruturas, água potável e alimentação. A promessa foi revelada este fim de semana durante uma conferência de imprensa realizada em Bissau. Khalifa Kassamá. Tratam-se da Comissão Internacional dos Direitos Humanos de Paquistão, a Organização Internacional dos Direitos Humanos com sede na Índia e a Cooperação Diplomática para um Mundo Mais Seguro com sede na Itália. As 3 organizações internacionais prometeram apoiar a Guiné no processo de transição, quer em termos de assistência institucional, quer na construção de infraestruturas, água potável e alimentação. Mohamed Said Arnim Khan, presidente da Comissão Internacional dos Direitos Humanos, explicou aos jornalistas que os responsáveis pelas 3 organizações já se encontraram ontem, domingo, com o primeiro-ministro de transição e que pretendem também encontrar-se com o presidente da República de Transição, além de prometerem apoios para a produção e distribuição de água potável. Os responsáveis disseram também que fariam chegar ao país 200 mil toneladas de arroz, garantindo que os apoios à Guiné-Bissau são para começar de imediato, sem esperar pelo fim do período de transição. Segundo Khan, caso seja assinado com as autoridades de transição e memorando de entendimento, as 3 organizações em conjunto estão dispostas a apoiar a construção de instituições democráticas para que as pessoas tenham empregos e melhores condições de nível de saúde e de educação. 3 organizações internacionais vão apoiar a Guiné-Bissau no processo de transição. Ainda na Guiné-Bissau, o PRS, o Partido da Renovação Social, a segunda maior força política, completou esta semana 21 anos de existência. Fundado em janeiro de 92 por Kumbaya, o PRS governou o país de 2000 a 2003, depois de ter vencido as eleições legislativas e presidenciais organizadas depois do conflito armado de 98-99. Florentino Mendes Pereira, secretário-geral do PRS, acredita que o seu partido contribuiu para o desenvolvimento da Guiné-Bissau, tendo considerado como positivo os 21 anos da existência do partido. É positivo na nossa perspectiva porque durante a nossa existência no país conseguimos reforçar, contribuir para a democratização da sociedade guineense. Entretanto, muitas coisas boas foram feitas e, como é natural, há algumas coisas más também aconteceram. Mas pensamos que, no cômputo geral, a atuação do PRS durante estes 21 anos é positiva. O PRS tem agora uma nova direção, saída do Congresso do passado mês de dezembro, elegeu o diálogo como forma de unir a família guineense e apostar na valorização dos quadros e também de promover a cultura de paz e de estabilização do país. Esta é uma das grandes prioridades da nossa direção, porque após uma séria análise daquilo que tem sido o constrangimento ao desenvolvimento da Guiné-Bissau, constatamos que, não obstante a existência de recursos humanos naturais e com um número de população muito pequena, a Guiné-Bissau continua a ser dos países mais atrasados do mundo. Nada justifica isso. Várias atividades de caráter social, cultural e recreativo marcaram as comemorações dos 21 anos do PRS, Partido da Renovação Social, esta semana na Guiné-Bissau.
A informação foi tornada pública hoje em Washington através do relatório da organização Freedom House. A Guiné-Bissau foi um dos países que em 2012 piorou em termos de liberdade, passando de um país parcialmente livre para país não livre. Paula Borges. A Guiné-Bissau nas mãos de um governo de transição desde o golpe de Estado de abril de 2012 não aparece entre os piores dos piores, mas partilha com outros 46 países o estatuto de não livre. 9 destes Estados receberam a pior nota possível, atribuída pela Freedom House, pela falta de liberdades políticas e cívicas. São eles a Eritreia, a Coreia do Norte, a Arábia Saudita, a Somália, o Sudão, a Síria, o Turcomenistão, o Uzbequistão e a Guiné Equatorial, país candidato à adesão à CPLP. Um declínio no índice de liberdade analisado todos os anos por esta organização independente verificou-se em 27 outros países, adianta o relatório Liberdade no Mundo em 2013. Aos piores países do planeta para a liberdade juntaram-se 2 territórios em 2012, Tibete, na China, e Saara Ocidental, em Marrocos. O número de estados que progrediu nos últimos meses ficou-se pelos 16, entre os quais a Freedom House destaca a Líbia, que passou de país não livre para parcialmente livre, registando em apenas um ano uma das evoluções, estamos a citar, mais significativas na história do relatório divulgado há já 4 décadas. Em 2012, 4 estados progrediram para o estatuto de livres: Lesoto, Senegal, Serra Leoa e Tonga, e outros 2, além da Líbia, passaram a parcialmente livres: Costa do Marfim e Egito. Birmânia e países africanos como Costa do Marfim, Senegal e Serra Leoa também conheceram grandes avanços, assinala a organização. A organização Freedom House analisa atualmente o índice de liberdade do mundo. Para o ano de 2012, a organização concluiu no seu relatório que houve declínio de índice de liberdade em 28 países do mundo. Na Guiné-Bissau, o PAIGC vai assinar esta quinta-feira o Pacto de Transição Política e Acordo Político. 2 documentos regem o processo de transição política em curso na Guiné-Bissau. Khalifa Kassamá. A assinatura do Pacto de Transição Política e de Acordo Político que regem o processo de transição em curso no país por parte do PAIGC, força política no poder, até a data de golpe de Estado de abril do ano passado, é visto por alguns observadores como o início de uma nova era de transição, ou seja, a inclusão de todos. A decisão do PAIGC em assinar os 2 instrumentos validados em maio do ano passado pelas forças políticas que apoiaram o golpe de Estado e os militares foi decidida na reunião do Comitê Central dos Libertadores, realizada no último fim de semana. Antônio Oscar Barbosa é o porta-voz do PAIGC. Nós vamos assinar o pacto e o acordo político de acordo com o espírito e a letra da resolução. Isso não seria legitimar o golpe de Estado do 12 de abril do ano passado? Não, nós não nos interessa legitimar ou deixar legitimar, porque o nosso posicionamento é claro em relação ao golpe de Estado. Nós condenamos o golpe de Estado, mas temos que admitir e aceitar que o diálogo interguinenses conduz a que obrigatoriamente o PAIGC não possa ser parte contrária ao entendimento nacional que urge e que é necessário para se obter o retorno gradual à Constituição. Para além do PAIGC, várias outras forças políticas também já mudaram de ideia e vão assinar o documento. E o ato será testemunhado pelas organizações da sociedade civil e os militares e acontece na sede da Assembleia Nacional Popular. PAIGC assina hoje o Pacto de Transição Política e Acordo Político na Guiné-Bissau. Revista da Semana. O primeiro-ministro de Cabo Verde afirmou hoje que a televisão pública de Cabo Verde só deverá transmitir os jogos da Taça das Nações Africanas de futebol se tiver condições financeiras e comerciais para o fazer. José Maria Neves comentava o facto de a TCV estar com dificuldades em conseguir comprar os direitos de transmissão dos Jogos da CAN 2013, cuja fase final começa no sábado e se prolonga até 10 de fevereiro. TCV poderá transmitir se tiver condições financeiras e comerciais para transmitir um jogo desta envergadura. E a questão devia ser analisada há muito tempo e veja que o preço inicial era de cerca de 160 a 170 mil contos, já há uma redução de 50% para cerca de 80 mil contos
E agora é preciso que haja a continuação das negociações, que continuam, mas têm de ser negociações entre a TCV e a empresa. É uma constatação relativamente à forma como as coisas estão a ser feitas nos últimos dias. As coisas tivessem sido feitas a tempo, tivéssemos tido todos os esclarecimentos, porque haverá a contribuição da CAF. Qual será a contribuição da CAF? Qual é o orçamento global da prova, etc, etc. São aspectos que já deveriam estar discutidos desde há muito tempo. O primeiro-ministro cabo-verdiano realçou que a TCV já recebe recursos públicos através da taxa de rádio e televisão, pelo que não existe nenhuma possibilidade de o governo disponibilizar verbas para que se transmitam os jogos da CAN 2013, nem mesmo os que Cabo Verde disputará contra a anfitriã África do Sul, Marrocos e Angola. Decorreu esta semana em Lisboa um workshop sobre as oportunidades de cooperação estratégica entre Portugal e Cabo Verde através do aeroporto de Beja. Presentes estiveram várias personalidades ligadas aos meios políticos, empresariais e económicos dos dois países, nomeadamente o presidente da Câmara de Ferreira do Alentejo, cidade geminada com a idilidade de São Filipe, na Ilha do Fogo. Ouvido pela RDP África, Aníbal Reis Costa destacou as potencialidades oferecidas pelo aeroporto de Beja, apesar da crise económica e de algumas vozes que foram contrárias à sua construção. Fomos dos primeiros a alertar para as enormes potencialidades com o aeroporto de Beja. Infelizmente, os ventos contrários que se têm assistido ultimamente contra o investimento público têm sido um grande óbice a toda esta ação de valorização e promoção que tivemos a ocasião de desenvolver a partir do aeroporto de Beja. Naturalmente, o aeroporto de Beja é uma das âncoras, um dos principais elementos de desenvolvimento da nossa região. O workshop em Lisboa sobre as oportunidades de cooperação económica entre Portugal e Cabo Verde, oferecidas pelo aeroporto de Beja, realizado esta semana. No ano passado, o valor da taxa de inflação em Cabo Verde foi de 2,5%. O Instituto Nacional de Estatística deu a conhecer nesta terça-feira o índice de preços ao consumidor relativo a dezembro de 2012. A reportagem de João Pereira da Silva. A variação média de inflação de 2,5% nos 12 meses do ano passado representa o valor registado já em novembro de 2012. Apesar da variação homóloga registada no índice de preço ao consumidor no último mês do ano, ter aumentado 4,1%. Os aumentos mais expressivos registaram-se nas classes hotéis e restaurantes, cafés e similares, bebidas alcoólicas e tabaco, rendas de habitação, água e eletricidade. De acordo com o boletim do Instituto Nacional de Estatística sobre índice de preços no consumidor em dezembro do ano passado, registaram-se ainda subidas nos preços dos transportes aéreos de passageiros, gás e produtos hortícolas. As principais descidas ocorreram nos subgrupos dos combustíveis e lubrificantes, pequenos aparelhos domésticos e elétricos e combustíveis líquidos. A nível regional, registrou-se uma variação positiva em todos os pontos de consumo, embora em percentagens diferentes. Na Ilha de Santiago, o custo de vida ficou meio ponto percentual mais caro, em Santo Antão subiu 0,2% e em São Vicente mais 0,1%. RDP África. Serviço Público de Radiodifusão. De Portugal para a África, uma comunicação em português. Vamos agora para Moçambique, nesta revista da semana. Moçambique, onde arrancou também esta semana o ano letivo. Arão Quamba. Números avançados pelo Ministério da Educação dão conta que cerca de 5 milhões de alunos irão frequentar o ensino de primeira a quinta classes. O Ministro da Educação, Augusto John, reconhece que este número está longe de satisfazer a procura do ensino um pouco pelo país. Um ensino que está a braços com outros desafios, alguns desafios aqui referidos pelo Ministro da Educação, Augusto John. Outro grande desafio é continuarmos a produzir carteiras. Temos a consciência que ainda há crianças que não têm carteiras. Eu digo desafios. Então, esse desafio realizado hoje, amanhã, depois de amanhã, próximo ano, um dia teremos todas as crianças debaixo do teto, um dia teremos todas as crianças sentadas na carteira.
Ministro da Educação, Augusto Johnny, e um dos desafios da sua instituição ao longo do ano letivo, um ano letivo que arranca com problemas das chuvas que estão a dificultar o transporte de material das capitais provinciais aos distritos. O Ministro da Educação, Augusto Johnny, deu a conhecer que há esforços visando a solução deste problema. Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas, atingidas por desabamentos em Chimoio, centro de Moçambique, na sequência da chuva intensa que fustiga a região. Dados do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC, em Manica, indicam que durante o fim de semana 510 casas de construção precária desabaram e outras 1.641 ficaram parcialmente destruídas. Ainda segundo o levantamento do INGC, várias estradas de Manica estão cortadas ou condicionadas devido à subida dos caudais dos rios. E por causa das fortes chuvas que têm assolado Moçambique nas últimas semanas, as agências das Nações Unidas no país destacaram equipas para ajudar o governo a acudir às populações mais afetadas. Manuel Matola. Falando à Rádio ONU em Maputo, o oficial humanitário das Nações Unidas em Moçambique, Casimiro Sand, traçou o quadro geral da época chuvosa no país. Em algumas zonas já temos algumas pessoas que foram afetadas, há áreas em que as estradas estão cortadas, mas a situação ainda está sob controle. Na sexta-feira, o governo moçambicano lançou o alerta laranja para a região norte do país. A decisão visa incrementar as medidas de prontidão nas áreas consideradas críticas. Até hoje podemos dizer que temos que estar mais atentos à situação ao longo do Vale de Zambeze, onde a província de Zambeze aparece como aquela que tem sido a mais crítica, que requer maior atenção, porque há um registro de perto de 80 famílias mais ou menos estão afetadas e que já estão a ser assistidas. Nesta segunda-feira, cerca de 5 milhões de crianças do 1º ao 5º ano iniciaram o novo ano letivo. Sand falou do impacto das chuvas no setor. Na área de educação, temos algumas escolas afetadas. Sabemos que as chuvas vão continuar, embora possam abrandar um pouco nos próximos 2 dias, mas chuvas vão continuar e é necessário que as equipes tragam informação mais atualizada que possam permitir a tomada de decisões mais acertadas sobre a situação. Em declarações à imprensa, a porta-voz do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades de Moçambique, Rita Almeida, disse que 6 pessoas morreram em consequência das chuvas. Contudo, admitiu o registro de um número maior. A última atualização que nós tivemos, sem contar com a informação que nós prestamos hoje, estávamos a falar de cerca de 6. Como pode ver, tínhamos falado primeiro de 8, mas por causa dessa reverificação sobre as razões da morte, então esse número baixou para 6. Mas poderá subir, dependendo tanto do desenvolvimento dos acontecimentos. As Nações Unidas consideram Moçambique um dos países mais vulneráveis às cheias, resultante do impacto das mudanças climáticas. Manuel Matola, da Rádio ONU em Maputo, com os dramáticos efeitos da queda de chuva em Moçambique. Ainda em Moçambique chegaram às 5 milhões de toneladas as exportações de carvão. Uma fasquia, Olívia Santos, que pode subir até às 100 milhões até 2018. Ao juntar as palavras Moçambique e economia, o resultado é carvão. As exportações de Moçambique em 2012 chegaram a cerca de 5 milhões de toneladas de carvão. Dentro de 5 anos espera-se que as exportações se aproximem dos 100 milhões de toneladas. A imensa riqueza está na província de Tete, onde quem manda são as grandes mineradoras internacionais. Desta, que é uma das maiores jazidas de carvão natural de toda a África, resulta o grande impulso para que a economia moçambicana tenha crescido no ano passado 7,5%, segundo estimativa do FMI. O governo acredita que em 2013 vai chegar aos 8,4%. E Fernando Jorge Cardoso, especialista em economia africana, lembra-nos a outra grande aposta que chega do norte de Cabo Delgado, o gás natural. O nível de reservas já encontradas coloca o Moçambique como o 4º maior país com reservas naturais de gás, e isto significa, daqui a cerca de 10 anos, a possibilidade de Moçambique duplicar, triplicar ou quadruplicar exportações. Mas o que aparenta ser a lotaria para um país choca de frente com a realidade dos factos. O orçamento corrente moçambicano depende ainda em mais de 50% da ajuda externa. A captação de impostos é bastante reduzida. Há enormes benefícios fiscais para os megaprojetos que se instalam no país. A paz que vigora, segura há 20 anos e um chão rico agora a ser escavado são os grandes atrativos que levam à entrada massiva de estrangeiros em Moçambique. Foram 300 mil que chegaram só no último ano ao país, onde as estatísticas revelam o claro contraste entre desenvolvimento humano e crescimento económico. 80%
da população trabalhadora é analfabeta. Alerta o professor Fernando Jorge Cardoso, profundo conhecedor do país, que Moçambique tem tudo para dar certo, se souber escapar aos erros de outros países africanos, que riquíssimos estão hoje reféns dos interesses estrangeiros e da ganância das pequenas elites nacionais. A transportadora aérea portuguesa está a informar os passageiros com destino a Maputo que só podem embarcar se forem portadores do visto de entrada válido. A TAP decidiu fazer o aviso por considerar que houve uma mudança na concessão de vistos por parte das autoridades moçambicanas. A companhia teve de efetuar o retorno de passageiros que na chegada a Maputo não tiveram visto de entrada. António Monteiro, diretor de comunicação da TAP, explica à RDP África que a informação está a ser prestada a vários níveis e que a situação está agora a normalizar. Estamos a prestar essa informação, quer através nos meios de comunicação da TAP, quer através dos agentes de viagens, porque verificou-se de facto uma mudança de prática em relação a vistos para Moçambique até final do ano. Era permitido obter os respectivos vistos à chegada a Maputo no aeroporto e houve de facto uma mudança que não estão a ser aceitos. Nos primeiros voos em que logo após essa mudança houve alguns problemas de passageiros que por falta de visto tiveram que regressar à base. Neste momento a situação, enfim, com os avisos que têm sido feitos, a situação está mais ou menos normal e pronto, estamos numa prática sobre a qual o Estado de Moçambique é soberano em desenvolver as formas que entender mais corretas para os visitantes a Moçambique. Em declarações à agência Lusa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, através do seu porta-voz, indica que está em contacto com as autoridades moçambicanas no sentido de encontrar soluções para os problemas pontuais relacionados com os vistos. Um ex-agente dos serviços secretos militares do antigo regime sul-africano assumiu o seu envolvimento na morte de Samora Machel, o primeiro presidente de Moçambique. Numa entrevista ao semanário sul-africano Sweden Standard, o ex-agente afirma que não foi por acaso que o avião presidencial se despenhou perto da fronteira sul-africana com Moçambique. Hans Lowe, um agente ao serviço do Civil Corporation Bureau, um departamento de operações especiais daqueles serviços secretos sul-africanos, explicou que o avião em que seguia o presidente moçambicano vindo de Lusaka, na Zâmbia, rumo a Maputo, não caiu por acaso nas colinas em Mbuzini, perto da fronteira sul-africana com Moçambique. O ex-agente, Hans Lowe, diz que fazia parte de uma equipa de reserva armada com mísseis terra-ar que seriam utilizados caso o primeiro plano para matar Samora Machel falhasse e afirma ter colaborado nos relatórios e trâmites burocráticos da morte de Samora Machel. Hans Lowe afirma que havia um plano A que devia desviar da sua rota o Tupolev onde seguia Samora através da emissão de falsos sinais de rádio, o que efetivamente aconteceu. Acreditando que estava a levar o avião para Maputo, o piloto russo do Tupolev conduziu na realidade o avião para território sul-africano, onde acabou por despenhar-se nas montanhas de Libombo, na região de Mbuzini. Lowe acusa os serviços secretos militares do regime do Apartheid, a que pertencia na época, de terem emitido falsos sinais, um método que, segundo o ex-agente, terá depois servido para abater um avião militar angolano em 1989. Em 1987, uma comissão de investigação sul-africana declarou que o desastre se deveu a um erro do piloto, que também morreu no acidente. Depois do fim do Apartheid, a Comissão para a Verdade e Reconciliação investigou o desastre, mas não publicou os resultados. Também nessa altura, apurou-se que a causa do acidente foi efetivamente a emissão de falsos sinais de rádio. Em Moçambique, os médicos estão de regresso ao trabalho após 9 dias de greve. Governo e Associação Médica alcançaram um acordo. Jorge Arroz, o presidente da Associação, dá conta dos pontos que determinaram o entendimento. Neste momento temos satisfeitas a situação do Estatuto do Médico de Moçambique, que será levado ao Parlamento, à Assembleia da República, na sua primeira sessão. Portanto, estamos a falar de março de 2013. E que esperamos nós que seja aprovado. Após este passo, há um conjunto de ações que vão sendo desencadeadas em conjunto, como o caso de criação de decretos e diplomas ministeriais com vista a regulamentar
à lei do Estatuto Médico. Ponto final na greve dos médicos em Moçambique. RDP África. O aumento da temperatura a partir de setembro em Angola e o fraco saneamento está na origem dos novos casos de malária em Luanda. Filomeno Fortes, coordenador do Programa Nacional de Combate à Doença, traça o mapa da prevalência de casos. Em termos de distribuição dos casos, mesmo na província de Luanda, durante 2012, durante os meses, os gráficos mostram que não houve alteração em relação aos anos anteriores. No mês de março, abril e maio, nós temos um pico da doença, depois no mês de junho e julho há uma diminuição. A partir do mês de setembro começamos a ter outra vez um aumento do número de casos, porque há um aquecimento climático, há um aumento das chuvas. Durante os meses de novembro e dezembro há férias, as pessoas ficam mais expostas à picada do mosquito, porque ficam mais tempo fora de casa, e todos estes fenómenos, agravados por vezes com a degradação do saneamento do meio, concorrem para que haja um aumento da transmissão da doença. Para fazer face ao ressurgimento de casos de malária nos meses mais quentes do ano, em Luanda, o Programa Nacional de Combate à Doença vai distribuir 4 milhões de redes mosquiteiras. Durante este ano vamos conseguir distribuir 4 milhões de redes mosquiteiras. As pessoas devem fazer uso da rede mosquiteira e não tê-la simplesmente em casa, dizendo que tem a rede mosquiteira. E esse uso deve ser feito corretamente. A segunda mensagem é que as pessoas que tenham doentes com febre em casa não devem esperar 2, 3 dias, porque se tiverem uma malária a iniciar, ao fim de 2, 3 dias, essa malária passará a ser já uma malária grave, quando era apenas uma malária não complicada. Então devem ocorrer imediatamente a uma unidade sanitária. O outro alerta que nós deixamos é que sabemos que, como o Coartem, principalmente no tratamento do adulto, são 24 comprimidos, sabemos que muitos cidadãos, muitos pacientes abandonam o tratamento precoce. Eles não acabam o tratamento, ao fim de 12 comprimidos, se já não tiverem febre, deixam de tomar o medicamento. E, naturalmente, eles têm uma recrudescência do quadro clínico e podem desenvolver uma malária grave. Então, o tratamento com o Coartem é para ser tomado efetivamente e cumprirem os 3 dias de tratamento com todos os comprimidos prescritos. O apelo lançado à população de Luanda por Filomeno Fortes, coordenador do Programa Nacional de Combate ao Paludismo em Angola. Pelo menos 6 pessoas morreram e 13 mil estão desalojadas na província angolana do Mochico. As mortes foram provocadas pelo desabamento de casas. Há estradas cortadas devido à chuva e ventos fortes. O secretário de Estado da Proteção Civil de Angola, Eugênio Laborinho, acompanha a situação e faz saber que os desalojados já começaram a receber auxílio. Ali a Proteção Civil local interviu, já conseguiu assentar as populações, colocá-las num local mais seguro e está a fazer alguma distribuição de alguns produtos, sobretudo alimentares e alguns chapas de zinco para poder fazer face àquilo que eles perderam, né? Eugênio Laborinho destaca ainda a intensidade da chuva e dos ventos que atingiram a província do Mochico. Das chuvas agora, ultimamente, tendo em conta as alterações climáticas, elas vêm acompanhando com rajadas de vento, mas está tudo sob controle, até porque há um trabalho educativo de sensibilização já a toda a população no âmbito da política da proteção civil. Estão a levar a cabo em todas as províncias, municípios, comunas e aldeias, de forma a prevenir-se deste mal. Para já esse balanço do mau tempo na província angolana do Mochico, a fazer 6 mortos e 13 mil desalojados. E em Luanda foi aprovado na generalidade o Orçamento do Estado para este ano. A aprovação teve lugar com a maioria confortável. 156 votos a favor, 8 contra e 31 abstenções. O OGE angolano privilegia o setor social em cerca de 1/3. A educação recebe uma fatia de 9%, a saúde com mais de 5% e o restante vai para a habitação e proteção ambiental. Metade da receita do OGE angolano é ainda consolidada com os dividendos do petróleo, situação que o economista Carlos Rosado quer ver alterada nos próximos anos. Já não falta muito que nós vamos ter que fazer um orçamento sem petróleo, não é? Porque o petróleo é um recurso não renovável e, portanto, quando nós tiramos um barril de petróleo já não vai para lá. A menos que, mesmo que nós vamos descobrir mais algum petróleo, a verdade é que mais tarde ou mais cedo, diz-se que num prazo de 20 ou 30 anos, nós não teremos petróleo. E, portanto, nessas alturas nós vamos ter que fazer um orçamento sem petróleo. E a questão que se coloca hoje é exatamente essa, é que nós temos que preparar o país para o fim do petróleo. E, portanto, temos que usar
o melhor possível, de uma forma eficiente, os recursos que agora o petróleo nos dá, para investirmos esses recursos em infraestruturas, na educação, na saúde e de preparar as pessoas para que no futuro possamos viver sem o petróleo. O economista angolano Carlos Rosado a defender o fim da consolidação orçamental na base da receita petrolífera. O secretário executivo da comunidade lusófona, Isaac Murad Morarji, manifestou-se hoje preocupado com as taxas de desemprego em África, adiantando que estão a arrastar para a exclusão e também para a pobreza uma percentagem elevada de jovens. O secretário executivo da comunidade de países de língua portuguesa falava na abertura da conferência Jovens da CPLP, que junta desde manhã em Lisboa representantes dos 8 países lusófonos. Murad Morarji destacou o papel da formação e transmissão de conhecimentos no espaço da CPLP, em declarações à RDP África. A formação é fundamental. E há pouco tempo, durante o debate, falamos como é que esta vertente da formação se pode materializar sem a mobilidade. É extremamente importante esta parte da mobilidade, porque o futuro da comunidade assenta precisamente na circulação do conhecimento. E os jovens têm um papel determinante nesta matéria. Portanto, sendo eles jovens ainda, que estão em formação, portanto, eles têm que ter essa capacidade de fazer um intercâmbio do conhecimento. Circular, um estudante de Angola, poder se inscrever em Portugal, poder circular para o Brasil, e os brasileiros a mesma coisa para outros países da língua portuguesa. Portanto, eles vão se formando a partir desse processo todo, que teremos os dirigentes do amanhã. Revista da Semana. A atualidade dos últimos 7 dias. Revista da Semana. Portugal deve participar na missão de formação de militares do Mali que a União Europeia vai enviar ao país, mas fica desde logo afastada a hipótese de militares portugueses participarem em operações militares no terreno. O esclarecimento foi feito hoje em Bruxelas pelo ministro Paulo Portas. Portugal tem problemas orçamentais que estamos a ultrapassar passo a passo, mas que implicam restrições em todos os setores. Não seria por isso compreensível nem expectável um empenhamento de Portugal muito significativo ou em missões de combate. Agora, como parceiros europeus, no plano da missão europeia, para ajudar na formação das Forças Armadas, sem participar em missões de combate, podemos dar algum contributo, até porque temos reputação e conhecimento, seja na matéria, seja no continente africano. Também a acompanhar de perto a situação no Mali está Cabo Verde. O Primeiro-Ministro disse hoje que apoia a intervenção francesa e das forças da CEDEAO. O governo de Cabo Verde apoia os esforços da CEDEAO, da União Africana, das Nações Unidas e da França, enfim, de toda a comunidade internacional, no sentido de as forças rebeldes serem contidas e se trabalhar para que haja uma solução para o conflito no Mali. Já são conhecidas as novas tabelas do IRS para 2013 em Portugal. As empresas do setor privado que não conseguirem processar os ordenados deste mês com as novas tabelas podem deixar para fevereiro a aplicação das taxas do IRS. Vítor Rodrigues Oliveira. Empresas que já tenham os salários em processamento e já não consigam descontar as taxas de IRS nos salários vão poder fazê-lo mais tarde. Quer no Estado, quer no privado, os acertos nos salários dos funcionários vão ter de ser feitos até fevereiro. As taxas de retenção na fonte são um adiantamento de imposto ao Estado todos os meses, uma estimativa com base no tipo de família de cada um e depois, no final do ano, é feito então um acerto de contas. Alguns exemplos das taxas de retenção. Um trabalhador por conta de outrem que ganhe até 585 euros não paga imposto. Se, por exemplo, ganhar 800 euros, se for solteiro e não tiver filhos, adianta todos os meses 8,5%. Se for casado, tem então de pagar um pouco menos, 6%, mas se for casado e tiver um filho, então desconta 4%. No caso dos pensionistas, uma mesma pensão de 800 euros paga 6%. São apenas alguns entre centenas de casos de trabalhadores dependentes e pensionistas. A aplicação das taxas de retenção do IRS para 2013, conhecida na segunda-feira à noite em Portugal. Vamos agora conhecer alguns exemplos concretos destas novas tabelas que aumentam substancialmente a carga fiscal dos contribuintes portugueses. Alexandra Sofia Costa.
As contas são feitas considerando as taxas de retenção na fonte, a sobretaxa de IRS e os descontos para a segurança social. Assim sendo, se tomarmos o exemplo de um trabalhador dependente do setor privado, solteiro e sem filhos, com um rendimento bruto mensal de 1.000 euros, contas feitas, este contribuinte vê a retenção na fonte aumentar 4,4%, ou seja, 44 euros. No entanto, com o pagamento dos duodécimos de metade dos subsídios, o rendimento líquido aumenta 18 euros. Um trabalhador do setor privado, casado e com um filho e com 1.750 euros por mês, então a retenção aumenta 3,7%, ou seja, 64 euros. Com o pagamento dos duodécimos, o rendimento então aumenta 43 euros. Se for um trabalhador do setor privado, casado e com 2 filhos, com um salário bruto de 1.200 euros, a retenção na fonte passa a ser de 4,7%, ou seja, 56 euros. Com os duodécimos, recebe mais 17 euros por mês. Quanto a um trabalhador do setor público, casado e com um filho, com um salário de 1.750 euros, a retenção na fonte passa a ser de 5,2%, ou seja, 91 euros. No entanto, com o pagamento do duodécimo, o rendimento líquido aumenta para 18 euros. Quanto a um reformado solteiro com uma pensão de 1.200 euros, a retenção na fonte aumenta 5,2%, ou seja, 61 euros. Com o pagamento do duodécimo correspondente ao subsídio de Natal e a 10% do subsídio de férias, então o rendimento líquido aumenta 24 euros. Alguns exemplos da aplicação em Portugal das novas tabelas do IRS. Foi um dos maiores anos de sempre. A corrida às reformas na função pública em Portugal bateu novos máximos em 2012. O Diário Económico desta terça-feira conta que a Caixa Geral de Aposentações aprovou 20 mil reformas e há ainda 34 mil pedidos pendentes. Álvaro Coimbra. Em dezembro havia cerca de 34 mil requerimentos a aguardar aprovação na Caixa Geral de Aposentações. Ou seja, além dos 20 mil que foram aprovados durante o ano, há ainda 34 mil à espera de luz verde. E destes 34 mil pedidos, 25 mil eram de reformas antecipadas. A estes somam-se ainda 7 mil requerimentos de pensões de invalidez. Este número elevado poderá aumentar o tempo médio entre o pedido e a aprovação das pensões, que, segundo os últimos dados oficiais, em 2011 era de 7 meses. A maior afluência à Caixa Geral de Aposentações registou-se nos últimos meses do ano, depois de o Governo ter anunciado que a partir de janeiro de 2013 a idade para a reforma na função pública passaria a ser igual à exigida pela Segurança Social, 65 anos, garantindo que os pedidos que entrassem até final de 2012 seriam abrangidos ainda pelas regras anteriores, 63 anos e 6 meses. Recorde-se que por cada ano de antecipação face à idade legal exigida, o valor da pensão sofre um corte de 6%. Corrida às reformas na função pública em Portugal foi a maior de sempre, em 2012. Quase um quarto dos homens portugueses entre os 30 e os 39 anos pode estar a perder o interesse sexual. É a conclusão de um estudo do Instituto Superior de Psicologia Aplicada que aponta como causa o excesso de trabalho e a crise. Nuno Patrício. Cansaço e stress. Estas são as principais razões para os homens portugueses estarem a perder interesse sexual, como nos conta Ana Alexandra Carvalheira, presidente da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica. Em primeiro lugar, o stress laboral, em segundo lugar, o cansaço e em terceiro lugar, um grupo de variáveis que nós chamamos de variáveis relacionais, os conflitos na relação, as parceiras mais indisponíveis sexualmente. O estudo foi realizado em Portugal, Croácia e Noruega, a 5.255 cibernautas. Estudo esse que refere que em Portugal a média anda já pelos 10%. De facto, encontramos que 10% dos portugueses referem uma diminuição do desejo sexual. Mas a faixa mais preocupante são os homens entre os 30 e os 39 anos. É um período da vida de grande acontecimento. Por exemplo, o casamento, paternidade, é um momento da vida de maior investimento na carreira profissional e também de rupturas, de divórcios. E um dos fatores pode muito bem ser a crise. Obviamente que a crise pode perturbar o desejo sexual, tanto em homens como em mulheres. Para a investigadora Ana Carvalheira, os problemas vindos da crise podiam ser resolvidos de forma simples. A atividade sexual pode ser uma boa forma de lidar com o stress e de aliviar alguma tensão. E ainda é gratuito, não é? Uma tensão muito forte que os portugueses gostariam certamente de libertar, mas até lá o stress está a ganhar terreno. Cansaço, stress e crise estão a levar os homens portugueses a perder o interesse sexual, mesmo por muito gratuito que seja.
Revista da Semana. Os destaques da atualidade noticiosa em África e na restante lusofonia. As grandes questões que marcaram a vida política, cultural e social. Revista da Semana.